Olá, bom dia, boa tarde, depende aí da sua rotina, né? Um bom dia, uma boa tarde. O assunto de hoje é dor no pescoço, cervicalgia, como é mais conhecida no meu médico acadêmico e popularmente. A dor no pescoço pode ser várias coisas. Então, enquanto vocês vão chegando, tá? Eu vou colocando algumas coisas para vocês, pra gente ir aquecendo. Você vai chamando seus amigos aí para participar. Se você sabe alguém que pode se beneficiar, tem um aviãozinho, é só compartilhar, chamar para participar, tá bom? Ou se você vê que você está no seu horário de trabalho que não vai conseguir assistir agora, tudo bem, você pode assistir depois. Essa live vai ficar 24 horas. E no final dela eu tenho uma surpresa para vocês. Acabei pensando aqui, houveram alguns pedidos e aí vai ter uma surpresa para vocês, tá bom? Então vem chegando, a gente vai aquecendo, tiver algumas perguntas, se vocês tiverem perguntas podem estar colocando aqui, tá? Que aí a gente vai aquecendo, tiver algumas que deixaram nos stories e outras que encaminharam por outros meios. Então a ideia é a gente falar de dor no pescoço, como que ela acontece, o que a gente pode fazer, quais são as variáveis, um pouco de estatística, que eu acho que isso é importante a gente ter uma noção do que está acontecendo, tá? Pra gente poder também pensar no que? Na prevenção. Quando a gente não tem o conhecimento, fica fácil falar, eu não sabia. Agora, quando a gente detém o conhecimento, aí é complicado você falar que não sabia, né? E aí, só para ilustrar, eu separei alguns horários, né, da minha semana para treinar. E hoje eu tava muito cansada de manhã, muito cansada, porque eu cheguei, na verdade eu saí de casa antes das 6 e cheguei às 10 da noite. E aí a hora que eu levantei pro meu treino, cedinho, 5 e pouco da manhã, eu falei, acho que eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu fiz todo um esquema, eu tenho conhecimento dos benefícios disso, o que eu posso fazer para minha coluna ficar jovem, para eu ficar bem, para eu dar conta do meu dia de trabalho, da família, dos amigos, e eu vou estar deixando de cumprir com uma coisa que é boa para mim, para quê? Para dormir, né? Então, o que será que eu desrespeitei ontem que eu posso colocar hoje no meu dia para reorganizar melhor, né? Isso é rotina. E quem fala muito bem, né? A pessoa indicada também para falar de rotina é Paula Pose, minha amiga. Ela tem um projeto Rotina Amiga que vale muito a pena. Eu falo bastante coisa disso porque faz parte, não tem como não falar de rotina quando a gente tem dor, né, tratando-se de coluna, mas eu acho importante vocês terem também essa informação. Então, Paula Pose tem um projeto incrível, é legal vocês estarem acompanhando, ela tá aqui no Insta, ela tá no Face, ela tem página no YouTube e pode estar agregando muito ao nosso trabalho, tá? Então, a Marcela colocou aqui, ó, tenho sempre dor no pescoço do lado esquerdo, chega a travar o pescoço, já fui para até no pronto-socorro em virtude da dor. Nossa, bora lá, a gente vai falar disso daí, Marcela. Semana passada, na outra live, meu marido travou a lombar, né? E isso daí, às vezes, tem um componente físico, mas também tem um componente emocional. E a gente vai falar quais são as diferenças quando a gente tem um trauma físico, quando a gente tem um trauma emocional e quando a gente tem as duas coisas juntas, tá bom? Então, vamos lá. O que eu pensei pra gente conversar? E se surgir pergunta, eu vou respondendo e eu vou falar mais sobre isso, tá, Marcela? Eu vou falar sobre o pescoço tecnológico, não sei se vocês já ouviram falar, tá? Sobre a artrose, a tão famosa corcunda, né? A cifose, quando a gente fica com a cervical um pouquinho, quando ela começa a ficar deformada, ela já é uma cifose, pode se tornar uma hipercifose quando a gente tá parecendo um corcunda de Notre Dame, tá? E vamos falar também desse aspecto emocional e físico dos traumas, como que o nosso corpo responde. Então, como eu gosto da estatística, vou começar por ela e explicando o que é esse pescoço tecnológico, tá? O pescoço tecnológico nada mais é, esse nome vem sendo dado, não só aqui no Brasil, como fora também, porque muitos acometimentos da região cervical vêm aparecendo numa maior frequência devido aos celulares, aos notebooks, as coisas que a gente tem móveis, qualquer coisa móvel que a gente pode usar e que a gente fique por mais tempo, tá? Então, o que acontece? A gente acaba o quê? Fletindo a cabeça. Então, aí a gente tem duas coisas. Quando você faz a flexão da cabeça, não é uma postura fisiológica, a gente não pode ficar muito tempo nessa postura, porque não é assim
que a gente foi feito para ficar. Então, quando a gente coloca a cabeça para frente, a gente altera várias musculaturas, o peso da cabeça, a circulação sanguínea que fica interrompida em uma parte, a tensão muscular para segurar a cabeça, tá? E aí, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas a nossa cabeça ela pesa de 5 a 6 quilos. E quando a gente faz essa flexão, né, então coloca a cabeça um pouco para baixo, a gente faz uma inclinação mais ou menos de 60 graus. O que isso representa em termos de quilo? Que daí fica fácil pra gente entender. O peso, que era de 5 a 6 quilos, pode chegar até 30 quilos, de 27 a 30 quilos. Então, assim, é muito peso, é muito aumento. E aí, a hora que acontece isso, as nossas vértebrazinhas, eu vou pegar uma maior aqui, e depois eu mostro aqui na própria cervical, para ilustrar, tá? Então, a gente tem as vértebras e tem o disco. Conforme você vai comprimindo, né, o peso, ó, você vai fazendo essa angulação, você faz isso. Quando você faz isso, aumenta a angulação, você comprime o quê? O seu disco, tá? Com o passar do tempo, se você vai fazendo muito isso, você pode lesionar o seu disco e desgastar o seu disco, tá? Então, isso é uma coisa que vem preocupando bastante, né? Os científicos, os médicos, os fisioterapeutas, para você ter uma coluna jovem, ficar bem e se afastar de dor, é importante que você pense na sua postura no seu dia a dia, na sua rotina do trabalho, na sua rotina da sua casa, não importa onde você esteja, como você dirige, né? Então bastante gente dirige e aí fica com o celular e às vezes fica com uma rotação de cabeça, então a gente tem que pensar em tudo isso, porque se seu trabalho é dirigir, você passa muitas horas dirigindo nessa postura de rotação e às vezes você não tem só uma rotação, você tem uma inclinação também. E essa inclinação pode vir a te trazer dor na região cervical, dor no pescoço, tá? E a estatística é 35% da população mundial já está tendo esse problema que é o pescoço tecnológico, essa dor devido às aparelhagens que a gente usa, tá? E aqui no Brasil nós já estamos com 37% da população, ou seja, o Brasil ultrapassou a estatística mundial. Então é uma coisa para a gente ficar atento, para a gente prestar atenção, o que a gente pode modular, como a gente pode fazer. Eu vou pegar aqui um bloquinho para simular. Então, ao invés de você, de repente, tá lá com o seu note, ou você tá com o seu iPad, e você tá lá teclando com a cabeça fletida, tenta elevar e fazer esse movimento. Se você tá com o seu celular, ao invés de responder uma mensagem escrita, de repente faz um áudio, ou se não dá para fazer um áudio, eleva esse celular e escreve na altura dos seus olhos, para diminuir a frequência com que você faz essa flexão diária, tá? Porque se a gente for ver quantas vezes você faz isso diariamente, somando quanto tempo você fica em flexão, porque não é só no uso dos aparelhos, né? Como celular, computador, às vezes é na cozinha, um dentista, né? Na profissão de dentista você fica muito tempo com a flexão, rotação da cabeça, cirurgiões, caixa de supermercado, tem N profissões que você pode estar ficando nessa postura e você precisa desestressar essa musculatura, você precisa voltar a ter esse espaço aqui, tá? Então é muito importante que você preste atenção na sua postura. Lembrando então que esse primeiro item, tá? É o que? Prestar atenção em como você utiliza a sua musculatura do pescoço, tá? Prestar atenção na postura dela, como que você pode estar melhorando essa postura no seu dia a dia, tá bom? Uma outra coisa que eu coloquei pra gente falar sobre a artrose, né? O que é a artrose? A artrose é um processo degenerativo da cartilagem, que é esse branquinho aqui, tá? E aí conforme vai tendo esse desgaste, a gente vai tendo o quê? Osso com osso das vértebras. Ou ainda, quando vai diminuindo esse espaço aqui por onde sai o nervo, pode estar pinçando um nervo. O desgaste do disco intervertebral, que é formado por cartilagem, sais minerais, o que acontece? Ele vai deixando de nutrir essa região, ele vai sendo desgastado, ele vai diminuindo. Quando ele vai diminuindo, a gente vai tendo uma compressão dessas vértebras. A compressão dessas vértebras pode levar à compressão de nervo e à compressão que? Tensão de musculatura por dor, tá? Ou ainda o ranger. Você pode ter dor,
você pode ter limitação de movimento, ou seja, uma coisa que aumentou muito também de uns anos para cá. A limitação do movimento do pescoço, das pessoas não conseguirem ir até o limite que o pescoço dá. E aí volta e vai até o outro lado. A maioria das pessoas tem o quê? Uma limitação, tá? Pode ser por dor ou por limitação do movimento, por desgaste. Então a gente precisa ficar atento até para informar o médico quando você for, caso você vá, do que está acontecendo com você. Pode ter formigamento? Pode ter formigamento. Por quê? Porque no processo de desgaste desse disco intervertebral, dessa cartilagem, pode estar pinçando um nervinho, tá? E aí pode estar tendo esse desgaste, pode estar tendo essa compressão e você tem um formigamento, tá? Lembrando que essas vértebras da região cervical, que são 7, elas vão estar nutrindo toda a parte de membro superior e uma parte do tórax. Então, todo e qualquer sintoma que você tenha dessa região é proveniente o que? Da nossa cervical. Pode ter a causa ali ou não, mas as informações vão sair da nossa cervical, tá? A corcunda. A corcunda foi uma mensagem que veio inbox para mim, veio por direct também e que algumas pessoas vieram conversando comigo ao longo da semana. A corcunda nada mais é do que uma flexão e interiorização da cabeça, pode ter ou não um desvio aí das vértebras, tá? Pode ser postural e vai ter o que? Um encurtamento da musculatura, a pessoa não consegue trazer o pescoço para trás, ela não consegue manter os ombros abertos, tá? Então, o que a gente precisa fazer de primeira? A gente precisa alongar essa musculatura peitoral, essa musculatura anterior, devagar, porque como ela ficou muito tempo nessa postura de dificuldade, né, de compressão, de falta de alongamento, a gente precisa ir alongando aos poucos. E eu preparei um vídeo para vocês, tá? Em breve vai ter esse vídeo sobre a corcunda, como melhorar essa hipercifose. Que mais? O que eu posso estar fazendo, Fabiola? Você pode deitar em cima de um travesseiro para abrir essa região peitoral, tá? Prestando atenção em como o seu pescoço vai ficar. Tomar o cuidado para ele não ficar caído lá atrás quando ele estiver apoiado nesse travesseiro. Para quê? Para não gerar maior dor. Então o alongamento ele tem que ser confortável e aos poucos. À medida que você vai alongando, você vai ganhando. Ah, mas tem teorias, tem estudos que dizem que não tem alongamento. O que acontece é, a musculatura ela começa a ficar como se estivesse contraturada, porque não tem movimento, diminuição de circulação, né? É uma postura que você fica estática, porque você acostumou daquele jeito. Então é muito legal que você tenha o hábito de começar a alongar, começar a abrir espaço na região peitoral e da sua cervical, tá bom? Então essa é uma sugestão de exercício. E quando a gente tem uma dor cervical e que a gente começa a pensar assim, olha, eu tô com muita pressão no trabalho, eu tô muito cansado, tô tendo dor de cabeça. Qual é a diferença da nossa dor? Quando é um trauma, né? Quando você tem um efeito chicote, de repente, quando tem uma brecada forte, sua cabeça vai e vem. Isso é um efeito chicote, tá? Para explicar para vocês. Ou quando você bate, ou quando você tá fazendo algum exercício, tem um estiramento de ter uma dor, quando você está com muita pressão no trabalho, está muito sobrecarregada, ou seja, você tem a sua parte emocional associada nesse processo. Qual que é essa diferença? Primeiro, a gente precisa compreender que nós não somos separados, né? A nossa parte física e a nossa parte emocional, elas andam juntas. Tanto andam que interferem no nosso humor, no nosso sono, interfere no nosso hormônio, e é isso que eu vou explicar para vocês. Quando você tem um trauma físico, você vai ter uma resposta logo fisiológica, tá? Um edema, um trauma na pele, pode ter um hematoma, né? Quando a gente tem um hematoma ou um trauma na pele, a gente pode ter o quê? Todos os danos nos tecidos também, tá? Ligamentos. Quando a gente tem algo ligado ao nosso estado emocional, a gente vai ter uma alteração, porque a gente vai ficar tenso. Então essa região aqui do trapézio, né, que eu sempre falo pra gente massagear, essa regiãozinha aqui, ó, ela fica mais dura. E não é porque o trabalho tá pesado, não. Eu tô falando por causa da parte emocional. Se você pega um trânsito, uma chuva muito forte, você não enxerga nada, você começa a ter essa tensão, tá? E ela é emocional, não precisa ser só no trabalho, tá? Se você tem um bebê, ele começa a chorar e você faz de tudo, ele não para de chorar, você começa o quê? Ficar tenso.
tá? Essa região começa a ficar tensa, você começa a pensar que aconteceu alguma coisa que você não está conseguindo resolver. Então tem N fatores emocionais que não necessariamente estão ligados ao trabalho, que podem gerar essa tensão, que podem levar essa dor, tá? E consequentemente, quando você tem esse aumento de dor, essa tensão, né, por algum fator emocional, você pode ter uma alteração do quê? Do batimento cardíaco, uma alteração do seu cortisol, você vai ter alterações hormonais. Enquanto a gente tem um trauma físico, a gente vai ter o quê? Uma alteração de tecidos, resposta fisiológica, mas a gente tem alteração também. É só importante a gente saber que tipo de alteração que a gente tem, para quando a gente procura um profissional ou quando a gente for utilizar de alguma das dicas que eu mesma dou ou outros colegas dão, você saber o que você tem que estar fazendo para não fazer coisa errada, tá? E quando tem dúvida, a gente tem que perguntar, a gente não tem que ter vergonha de perguntar. Logo quando eu comecei, eu falei que eu tava meio com preguiça hoje de manhã, que eu tinha um treino para cumprir. E aí eu tô pensando, acho que eu vou descansar, tô tão cansada. Só que se eu ficasse descansando, você ia ganhar porque você ficou descansando. E todo o benefício que eu tenho do meu exercício, do meu planejamento, do bem-estar que eu tenho, hormonal, emocional, né? Então acho que vale muito a pena, às vezes, a gente repensar a nossa rotina, repensar o nosso dia e ver o que vale a pena fazer e não fazer. E ter a informação pra gente saber como agir também, tá bom? Então, no caso da corcunda, lembra lá, a gente coloca um travesseiro bem nessa região aqui posterior, deita pra quê? Pra alongar essa região peitoral, tá? Essa é uma dica legal. Smartphones, notebooks, iPads, tudo que for possível, ó, aqui na altura para responder. Ou responde com um áudio, tá? Tenta não ficar com a cabeça fletida. Por quê? O que eu falei? A nossa cabeça, ela pesa em média de 6 a 7 quilos. Quando a gente faz essa flexão a 60 graus, ela passa a pesar de 27 a 30 quilos. E isso vai lesionando os nossos discos, tá? Aí, minha linda, escreva aqui, ó. Fá, no caso de já estar com esse tipo de dor na área do trapézio, cervical, travesseiro e colchão podem piorar as dores? Podem. Hoje em dia existe já suporte adequado para a cabeça. E como que é isso? Cada um tem uma cabeça, cada um tem um peso, cada um tem uma forma de dormir. A forma ideal, né, que alguns estudos apontam, é dormir em decúbito lateral, ou seja, dormir de lado. E a nossa cabeça, ela tem que estar apoiada, como se eu estivesse aqui falando com você e minha cabeça estivesse assim no travesseiro. A partir do momento que sua cabeça cai, que você tem essa flexão da cabeça, isso piora e muito a sua dor. Então não adianta você apertar o travesseiro para procurar, você precisa deitar no travesseiro, ir numa loja, deitar e ver se o tempo de retorno do travesseiro é legal. O que é o tempo de retorno? É o tempo que você deita, né, coloca a sua cabeça no travesseiro e esse travesseiro abaixa e volta, tá? Ele não pode ficar deformado para baixo. Então isso é uma dica de como comprar travesseiro. O colchão é a mesma coisa, você precisa experimentar. E não vai ser em 5 minutos que vocês vão conseguir fazer isso. Vocês precisam de um tempinho a mais, tá? E aí, se tiver bem dolorido, você pode já fazer uma compressa quente para relaxar, porque daí a gente vai ter um relaxamento. Quando a Marcela falou que ela tem uma dor específica do lado esquerdo, por exemplo, que chega a travar o pescoço, por que será que é do lado esquerdo, Marcela? Você já avaliou? Será que seu local de trabalho tudo é para a esquerda, né? Eu falo isso porque essa semana eu tive algumas atividades que eu tive que olhar muito para a direita, né? E aí eu tentava alongar, me reposicionar, falei, nossa, tá muito pra cá. O que aconteceu? O meu lado esquerdo ficou um tanto dolorido. Aí eu tentei dormir do outro lado. Pra quê? Pra compensar. Massagear, tá? Então se você percebe que você tá compensando mais de um lado ou de outro, vê o que é. Vê se é porque você tá muito rodado para um lado, se você tem mouse, iPad, computador, se você cozinha mais de um lado, se você olha mais para um lado, se a posição da sua TV, do seu computador tá rodada, que às vezes você não percebe, você tá tão acostumado que você não percebe. Se ao dirigir você cai mais para um lado do que para o outro, tudo isso vai influenciar. Então, postura, movimento, tá? Seu estado físico e emocional e o autocuidado, prestar atenção.
Então, o programa que eu venho falado muito e que eu tenho falado para vocês se inscreverem, que vem muita coisa aí para vocês receberem informação, saber quando tem live, sabe, receber material, é o Coluna Jovem, tá? www.colunajovem.com.br. Quando você se inscreve lá, você recebe um vídeo. Tem eu contando a minha história e você recebe um vídeo com 4 exercícios. Eu peço para vocês se inscreverem, fazerem esses 4 exercícios, independente do problema na coluna que você tem, e me contar a sua experiência. Por quê? Porque quando você faz isso, tá? A gente consegue levar mais informação e corrigir o que você precisa. Quando você não faz e não compartilha, a gente não sabe o que está acontecendo. Deixa eu ver se mais alguém escreveu aqui. A gente não sabe o que está acontecendo. Então, é bem importante, vou fixar aqui também, que vocês façam e que vocês me contem, tá? Como que as coisas estão indo, para eu poder estar ajudando vocês. Quanto mais interação a gente tem, mais eu posso ajudar. Se você não falar comigo, eu não sei o que eu posso fazer por você, como eu posso estar te ajudando, tá? Então, é importante a gente fazer isso junto, a gente conversar e fazer isso junto, e trazendo informação e ajudando, vendo tudo que a gente pode estar somando. Se você sabe que pode ajudar alguém, que alguém pode se beneficiar com esse assunto, com essas informações, manda para essa pessoa, compartilha com ela com esse aviãozinho, tá bom? Comenta depois, deixa aqui para mim pergunta que eu vou te responder, tá? Acho que eu respondi todas as perguntas. Se tiver mais, deixa que eu respondo para você. E aí eu deixei essa coluna aqui, ó, para vocês estarem observando. Vou trazer ela mais pertinho. Minha paixão, ó. Essa parte aqui é a nossa coluna cervical, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse pedaço aqui é a nossa coluna cervical. Olha o tamanhozinho dela. Olha o tamanhozinho dos discos. Que pequenininho que é. Por onde saem os nervos aqui na lateral. Então, o espaço, ele já é restrito. É diferente, né, da nossa região lombar, que é maior. As vértebras são maiores. O disco intervertebral. O espaço é praticamente o mesmo, tá? Mas aqui, a estrutura. Então, quando a gente tem um trauma na lombar, é diferente quando a gente tem um trauma na cervical. Então, por isso, atenção em como vocês carregam bolsas, mochilas, malas, tá? Quando vocês caminham, isso é uma outra coisa bem legal, se você caminha com a sua cabeça. Como assim, Fabiola, caminhar com a cabeça? É isso aí. Se quando você tá andando, você tem o costume do quê? De estar dando um impulso com a sua cervical. Se quando você levanta de uma cadeira, você dá um impulso com a sua cervical. Você tem que prestar bastante atenção em caminhar com as suas pernas, tá? Então, pra gente ter uma coluna jovem, cervical, torácica, lombar, a gente precisa ter uma rotina, tá? De exercícios, que é o que eu proponho para vocês a cada encontro. A gente precisa eliminar maus hábitos, né? Que é uma coisa também bem importante, e isso a gente vai conseguindo devagarzinho. A gente precisa ter o nosso autoconhecimento, eu falo bastante disso. A gente precisa trabalhar, né, a nossa expertise que tem dentro da gente de reconhecer o que está acontecendo com a gente. Perceber como está a nossa respiração, tá? Como que a gente pode usá-la a favor da gente, e como realizar movimentos sem tensão, isolar músculos. Isso tudo que eu tô falando para vocês faz parte do meu programa Coluna Jovem, tá bom? Então, essa é a ideia. Quem não se inscreveu ainda, inscreva-se. E se vocês quiserem receber uma sugestão de como fazer essa autoavaliação da sua rotina, manda um e-mail, se inscreve, manda um e-mail ou coloca eu aqui que eu vou te encaminhar, tá? Até o começo da semana que vem, quem se inscrever hoje vai receber essa sugestão de como você deve proceder com a sua rotina, como você deve observar e saber como que você pode estar modificando isso, tá bom, pessoal? Então, ó, uma ótima semana. Se ficou dúvida, coloca aí pra mim, comenta, compartilha e a gente se encontra de semana que vem, tá bom? Beijo, tchau, tchau, pessoal.